Beleza. Bom dia, gente. Todos bem? Eu posso pedir para vocês chegarem um pouco mais para frente? Vocês se importam? Tem um monte de banco vazio aqui, olha. A gente pode ficar mais perto. Eu realmente prefiro, porque daí eu posso olhar todo mundo, entendeu? Tem uma questão aí de... Acho que fica melhor. Aí, ó. Você eu conheço, né? Lá do Manaim. Você estava lá na época que a gente foi? Hã? Fala sério, hein? 7 anos depois, né? 7 ou 8. Que legal. Prazer revê-los. Olha só, eu queria hoje falar, gente, sobre a questão da homossexualidade, pode ser? De repente você fala assim, nossa, mas por que esse assunto? Eu sou tão hétero. Você é, mas outros não. E se outros não, e de repente estiverem sofrendo com isso, a gente vai ter que entender qual é o nosso papel nesse contato com pessoas, né? Então, queria pedir para o irmão aqui projetar para nós. Olha só. Uma das coisas que o pastor Manuel pediu para eu abordar é como a gente pode ser relevante quando o assunto especialmente é a família. Então eu imagino que alguns aqui sejam casados, imagino que alguns também sejam solteiros e que de repente têm vontade de constituir família, têm vontade de ter filhos e tudo mais. A questão é, o que a gente entende sobre identidade, o que a gente entende inclusive sobre a própria sexualidade humana? Vou dar uma leve pincelada sobre alguns conceitos em torno da sexualidade humana. Para começar, a gente nasce com ela pronta? Nasce com ela pronta? Hein? Não. Você imagina um bebezinho nascendo. Você acha que aquele bebê sabe quem ele é? O nome dele? Idade? Gênero? Será que ele nasce heterossexual ou homossexual? Será que ele nasce já desejando pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto aos dois? Se a gente não souber responder essas perguntas, eu te pergunto, o que nós vamos passar para as pessoas que estão convivendo conosco, em especial os filhos, ou novos convertidos, que chegam para a igreja, cada um já com a sua história. Então é o tipo de pergunta, aliás, é uma série de perguntas que a gente tem que ter resposta. Você, por exemplo, está grávida, né? Não sabe se é menino ou menina, não é verdade? Em breve vai saber, parece que agora o próximo ultrassom vai dar para descobrir o sexo se o bebê se comportar, né? Porque às vezes cruza a perna, não tem jeito de saber, não é? Mas já existe alguma coisa que Deus quer que predomine ali, certo? Se os pais não souberem o que significa ser masculino ou feminino, o que essa criança vai receber? O que essa criança vai receber de informação? E se a gente não tiver isso pautado na Bíblia, talvez a gente deixe de legado para essa próxima geração um tanto de ponto de interrogação. E esse mundo adora pontos de interrogação. Por quê? Porque daí ele se enche de direito para procurar suas próprias respostas. E hoje o que está na moda é você inventar a sua própria resposta. E todas são tratadas como verdadeiras. Então faz parte dessa nossa geração, desse jeito que a gente vive hoje. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre homossexualidade, mais do que procurar mudar os outros, que não é a proposta, porque aliás a gente nem consegue, talvez entender o que está por trás e o coração de Deus em torno disso, para a gente inclusive poder ter ações específicas até na área de prevenção. Então falar de homossexualidade, por exemplo, pode mudar ali, por favor. Não, pode ir lá na parte de homossexualidade. Falar de homossexualidade é falar de um direito do cidadão. Hoje, praticar a homossexualidade é um crime aqui no Brasil? Se eu e ela quisermos ter um caso, a gente pode pela lei? Pode, é um direito nosso e todo mundo vai ter que respeitar. Porque é um direito nosso, porque não é crime. Agora, obrigada, abre para mim aqui, pastor, por favor. Existem crimes em torno da sexualidade. Eu, por exemplo, violentá-la sexualmente, isso é crime? É. Eu fazer sexo com uma criança, é crime? É. Eu, espontaneamente, procurar uma clínica de aborto e praticar um aborto, isso é crime? Ainda é. Eu estuprar uma criança, estuprar um homem, isso é crime? É.
Existem práticas sexuais que são consideradas criminosas, porque ferem o direito de outras pessoas, certo? Agora, praticar a homossexualidade não é uma dessas práticas. Então é um direito que eu tenho, como mulher adulta, me relacionar com outra mulher também adulta que queira se relacionar comigo. Isso é um direito, nós vamos ter que respeitar. Respeitar o direito é a mesma coisa de concordar com a prática? Não. Respeitar o direito é você entender que a nação da qual você faz parte é uma nação que tem uma característica de ser uma nação laica, ou seja, ela não levanta a bandeira de nenhum credo, nem que você tenha que ter um credo. O Brasil é uma nação de ateus, de agnósticos, de céticos, de cristãos, de muçulmanos, vamos pensar aí, espíritas, a galera do candomblé, certo? O Brasil é uma nação que permite que todas essas expressões tenham o seu direito de existir, não levantando a bandeira para nenhuma delas. Então é um direito pessoas entenderem que elas podem viver, por exemplo, a homoafetividade, porque elas entendem que elas têm essa liberdade diante de tudo, Deus, se é que ele existe para eles ou não. Agora, ao mesmo tempo que é um direito da gente romper o nosso relacionamento, porque a gente não está mais satisfeita com o relacionamento, e a gente querer viver um outro jeito, isso também é possível? Também é. Do mesmo jeito que a gente tem o direito de praticar o relacionamento, a gente tem o direito de não praticar se a gente não quiser. Então, do mesmo jeito que a igreja vai ter que entender que é um direito praticar, o movimento gay também vai ter que entender que é um direito da gente não praticar mais. Se você observar, nós vamos precisar de concessões de todos os lados, para que haja paz. Tá certo? Qual que é o objetivo da nossa reflexão aqui? É tentar convencer quem está vivendo a homossexualidade a romper com ela? Não. Porque, primeiro, você acha que a gente tem condição de convencer outro ser humano a respeito de qualquer coisa que seja? Você acha que a gente consegue, com muito argumento, mudar o outro? Só muda quem quiser ser mudado. Agora, a partir do momento que as pessoas envolvidas com a questão estiverem convictas de que aquilo ali não serve para elas, e que elas podem viver de uma outra forma, aí me parece ser um direito e um dever do povo de Deus estar ao lado, para esse processo se estabelecer na vida da pessoa. Tá claro? Então a gente pode de repente pensar, né, eu gosto sempre de começar falando isso, que praticar homossexualidade é um direito, não é crime, mas também deixar de praticar homossexualidade também é um direito e não é um crime. Tá? Então o que a gente está fazendo aqui é uma prática criminosa? Não, nós estamos refletindo sobre a questão da homossexualidade na perspectiva bíblica, partindo da premissa que você pode vivê-la se você quiser, e eu não tenho nada a ver com isso. Viva, corra atrás da sua felicidade, porque é direito seu, mas ao mesmo tempo entender que existem pessoas que não querem mais viver a homossexualidade e que também é direito delas procurarem viver de uma outra forma. Tá claro até aqui, gente? Sim? A Bíblia fala sobre o assunto? Fala. Muda ali para mim, por favor. Você vai ver uma série de versículos do Velho ao Novo Testamento que pontuam sobre a questão da homossexualidade. Se você procurar em alguns sites gays, você vai ver que alguns deles tentam dizer que se houver uma tradução bíblica que traga a palavra homossexualidade, ela deveria inteira ser desconsiderada, porque quando a Bíblia foi escrita, esse termo não existia nem no vocabulário. Isso é verdade? Que o termo não existia? É verdade. É um termo recente. Mas significa que a Bíblia não fale sobre o assunto? Aí também já é forçar demais. Você vê, por exemplo, lá em Levítico 18, 22, que fala o seguinte: não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. Por que não? Porque é o quê? E ali que está escrito naquela tradução? Repugnante. A gente lê isso e fala, tá vendo? Essas duas que estão vivendo a vida gay, elas são repugnantes. Amém? Está vendo como a gente conclui besteira? É isso que está dizendo? Está dizendo que eu e ela somos repugnantes? Está dizendo que o que a gente faz. Existe uma diferença entre a pessoa e o que ela faz? Total. Se a gente lê de forma apressada, nós vamos começar a entender que Deus está querendo nos vomitar da vida dele. Nos vomitar da igreja. E não é bem isso. O que está dizendo é que a gente pode fazer coisas repugnantes com a nossa vida. Aí em seguida você vai ver no 20:13 que se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com a mulher, antes praticaram um
ato repugnante. E aí o que acontece? Terão que ser executados, pois merece a morte. E aí você conclui, ué, não é repugnante, mas Deus quer matar? Aí você fala, Deus não é meio homofóbico, não? Aí você para pensar que em Levítico tem uma série de possibilidades de execução de pena de morte. Todas giram em torno da homossexualidade. Você vai ver inclusive o quê? Hã? Por exemplo, que práticas são passíveis de pena de morte no Velho Testamento? Hã? Adultério. Então pensa, temos um casal aqui. É pena de morte se ela tiver um caso comigo? Sendo casada com ele? É passível de pena de morte? É? Pelo que a gente acabou de ler. Merece o quê? Nós duas merecemos a morte porque a gente praticou o quê? A homossexualidade. Aí você fala, ué, Deus é homofóbico? Depende. Conclui. Se os dois são casados, certo? Ela tem um caso com ele. Ah, é prática hétero. Então está valendo. Pelo Velho Testamento, pena de morte, do mesmo jeito. Você fala, nossa, então Deus tem probleminha com pecado sexual, é isso? Depende. Você conclui. Ele é filho deles. Ele desobedece e desonra os pais. Qual que é a punição sobre ele? Pena de morte. Você vai vendo que no Velho Testamento tem uma série de punições em torno da prática do quê? Em torno da pena de morte. Só com relação à homossexualidade? Não. Você vai ver uma série de outras. Feitiçaria, certo? A rebelião. Não é isso, gente? Então existem desvios de alvo que Deus, no Velho Testamento, sugeria, né, ordenava, na verdade, que fossem punidos com a pena de morte. Aí você fala, mas isso é a lei. E lá no Novo Testamento? Aí a gente vai ver no Novo Testamento, pode mudar ali, que tem um texto famoso lá em Romanos que fala, talvez você não consiga ver daí, mas eu vou ler para você. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberem em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Então, de novo, a gente vê no Novo Testamento a associação da prática homossexual a uma prática de perversão, a uma prática de pecado. Tá certo? Então, o assunto muda do Velho Testamento para o Novo. O olhar de Deus muda a respeito da questão? Sim ou não? Não. Continua sendo uma prática criminosa? Criminosa não, pecaminosa? Sim. Aí em seguida a gente vê no outro texto lá de Coríntios. Vocês não sabem que os perversos, ou os perversos ou impuros, né, não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Desses aí, gente, o que é pior? Todos. Mas o que a gente entende? Que nem os homossexuais, 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 nem os travestis, nem os transexuais, nem os bissexuais herdarão o reino de Deus. Não é isso que a gente entende? Que não tem nada pior do que. Mas é isso que está escrito? Você vê um pacotão, e nesse pacotão tem tudo isso aí. E o que é pior? Todos. Pessoas que voluntariamente se entregam a essas práticas a ponto das suas identidades se mesclarem às mentiras que acreditam. Não há mais uma luta contra. Não há mais um incômodo com relação a esse estilo de vida. Deus chama isso de o quê? Perversão. Tudo isso em torno dessa tanto de mentira em volta da sua identidade. Deus chama isso de uma atitude, de uma postura perversa. Aí de repente ele fala assim, assim foram alguns de vocês. Então alguns de vocês foram o quê? Foram tudo isso. Por que foram?
Porque não são mais. Agora, por que não são mais? Ele não é mais porque ele casou com uma mulher do sexo oposto, né? Uma pessoa do sexo oposto. Ele não é mais, por quê? Porque agora ele parou de ficar delicado. Ele não é mais, por quê? Porque tirou a prótese de silicone. Ele não é mais, por quê? Porque fez filho. É isso? Ele não é mais, por quê? Foram lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. Então o que a gente viu? Para quem estava aqui ontem, o que muda a história de uma pessoa? Não é aliança no dedo, não é com quem vai para a cama, mas o que muda a história de uma pessoa é sair do estado morto para o estado vivo por causa de um exercício de fé dado pela graça de Deus, inclusive para a gente ter essa fé e a gente receber vida no lugar da nossa morte. E a gente que estava separado de Deus agora o que? Casa com Ele pela fé. Lembra o Espírito de Deus aqui? Que a gente estava o que? Inimigo separado, e agora a gente o que? Começa a olhar para Ele e começa a se relacionar com Ele. E isso agora dá uma força, um empoderamento para todo o restante da minha história se converter a esse Deus. Sou evangelizada aqui e esse Espírito Santo começa a fazer o que Ele sabe, santificar, me guiar a toda a verdade. Por isso que a mudança vem, não é porque a pessoa mudou o desejo sexual. Aí falou de mudança de desejo sexual? Falou do quê? Da mudança de morto para vivo e do vivo para o santo. Olha que coisa linda. Então o objetivo de Deus parece ser mudar o desejo sexual da pessoa? Mudar o que ela gosta ou não gosta de fazer? Ou quebrar o poder disso para que não governe mais a pessoa, ainda que ela até sinta. Vocês estão entendendo a diferença? Por que tem que entender isso aí, gente? Porque senão nós vamos ter expectativa irrealista com relação, inclusive, à conversão. Porque a gente é de Jesus agora, a gente não tem mais nenhuma vontade de aprontar? Vamos falar a verdade? Não tenho mais vontade de fofocar, não tenho mais vontade de ter preguiça, não tenho mais vontade de me vingar, não tenho mais vontade de adulterar, não tenho mais vontade de pegar o dinheiro que não é meu. É isso que acontece? Olha, eu não estou mais sentindo nada, é isso? Não, é o quê? Ainda que eu sinta, eu escolho não por amor a Deus. Então o objetivo de Deus não é mudar a sua vontade. Agora Ele tem poder o bastante para fazer isso? Ele tem. Pode ser que Ele faça? Com Deus tudo é possível. Uma coisa eu sei, ainda que a vontade venha, ela não tem mais poder para te governar, a não ser que você queira. Ou seja, a gente fica livre das nossas próprias vontades. Graças a Deus, não é? Pois bem, pode mudar ali o slide, por favor. Está claro até aqui, minha gente? Posso prosseguir? Vamos tentar responder 4 perguntas? Primeira delas, o que a homossexualidade não é? Isso aí talvez seja tudo que você acreditou a respeito dela até hoje. Fala sério, né? No sábado de manhã você vem para a igreja e você descobre que de repente parte do que você acreditava não passava de balela. Primeira delas, que é a maior de todas. Fulaninho é homossexual porque desde criança ele é muito delicado. Ele é muito delicado, ele só gostava de brincar de boneca, ele só gostava de usar vestidinho, ele só gostava de brincar com as meninas. Logo, se ele é assim desde criança, significa que ele nasceu assim. Quantas pessoas já ouviram isso aí? É o que a gente mais ouve. E você ouve inclusive da parte de quem? Da própria pessoa, que fala o seguinte: desde que eu me conheço por gente, eu sou diferente. Desde que eu me conheço por gente, eu me sinto assim. Só posso ter nascido assim. O que ele está querendo dizer? É uma questão genética. Eu nasci desse jeito. Não é isso? Primeira coisa, a Bíblia fala que Deus cria pessoas com desejo sexual pela pessoa do mesmo gênero. A Bíblia fala que Deus cria pessoas com desejo sexual definido. A Bíblia fala que Deus cria macho e fêmea. Como que você sabe que uma pessoa é macho? Porque tem o quê? Um pênis, certo? Então o que você vê quando você faz ultrassom? Se for um menino, o que o médico vai dizer? É menino. Por que é menino? Porque passando o aparelhozinho, ele vai ver ali na tela uma
Uma ponta. O pênis é isso, é uma ponta, um negócio que é para onde? Para dentro ou para fora? Para fora. Toda estrutura masculina é o quê? É para fora. Aquilo que era para ser ovário desce e forma testículo. Aquilo que era para ser um clitóris é o quê? Vai para fora. Então o que o médico vai ver? Uma pontinha para fora. Quando eu fiz o ultrassom do meu, o médico viu uma pontinha. Ó, pontinha está para fora. Então é macho. E é muito lindo porque essa é a definição bíblica de masculinidade. É impressionante. Deus tinha macho e fêmea. Ele tem o masculino e o feminino dentro dele. Quando ele cria a humanidade, ele cria o quê? Do mesmo jeito, inspirado nele. Ele pega parte da humanidade e dá uma missão. Predominância de masculinidade. Ele pega a outra parte da humanidade e fala o quê? Predominância de feminilidade. Certo? E é lindo porque daí através do casamento os dois se encontram. Se formam uma só carne, como se fosse a sombra desse próprio Deus aqui na terra, masculino e feminino se encontram. Não é à toa que quando houver esse encontro, o que pode surgir dele? Macho e fêmea se tornando uma só carne. O que pode sair dessa relação? Filhos. É a coisa mais linda, porque é o encontro do masculino e o feminino e isso gera vida. É muito lindo, não é? Mas voltando, a masculinidade basicamente o quê? Essa vocação que Deus derrama sobre os machos, para que os machos o quê? Venham para fora. O forte do masculino é ir para fora. É o forte, é a vocação. Em compensação, se ela fizer ultrassom e o médico não observar nada para fora, o que aquele ultrassom está mostrando? Que o forte não é para fora, que o forte é para dentro. Então o médico vai achar uma ponta? Não, ele vai achar um tubo. Que é a definição, inclusive, da nossa estrutura genital. Que é o quê? O feminino é para dentro. Aí você observa, qual é a grande vocação sobre o universo feminino? Ser especialista nas coisas de fora? Ou nas coisas de dentro? É impressionante. É muito lindo isso. Como que para Deus é tão claro assim? Tanto é que quando Adão estava sozinho, aí eu te pergunto, o problema de Adão era com alguma coisa estrutural, logística, ali fora da vida dele? Ele tinha um problema só, que era a solidão. Não é isso que a Bíblia fala? E a solidão está onde? Está ali na esquina do Jardim do Éden? A solidão ela está onde? Aqui dentro. Tanto é que quando o problema foi dentro, Deus convocou qual porção da humanidade para ministrar na parte de dentro de Adão? O feminino. Por quê? Não adianta eu trazer um outro cara. Um outro cara brinca com ele, pesca com ele, joga bola com ele, mas o fera do cara não é ministrar nas coisas de dentro. Tanto é que daí Deus convoca a porção feminina. E Adão não se sentiu só, por isso ele conclui, esta sim preenche essa minha solidão. É a coisa mais linda se você observar. Um dia eu estava em casa, que daí você fala assim, nossa André, mas isso é uma viagem. Como que nós vamos explicar isso? Eu fiquei de cara, Deus ministrou na minha vida o dia que eu vi isso da boca do meu filho. Miguel está com 4 agora. Com 3 anos de idade, eu estava em casa. Eu, Diniz e Miguel estávamos em casa. Eu lembro perfeitamente, eu estava na cozinha, preparando acho que uma refeição lá, almoço provavelmente. Chega aquele toquinho de gente do meu lado e fala assim, mamãe, eu já entendi. Falei, o que, filho? Eu já entendi. Falei, o que, filho? Você cuida das coisas de dentro. Falei, hã? E o papai cuida das coisas de fora. Me arrepiou. Falei, meu Deus, o menino assistiu minha palestra. Só que o menino não assistiu a minha palestra. O menino assistiu a nossa vida. Eu não sabia que ele concluiria isso. Mas o que ele concluiu? Você, quando está aqui em casa, você cuida de tudo que é daqui de dentro. E o papai cuida de tudo que é lá fora. O melhor foi a conclusão. E eu já entendi. Eu quero ajudar o meu pai. O que ele fez? Ele se identificou com o masculino. Você tem ideia da alegria da mãe, né, quando ouviu isso?
Como é que o menino sacou isso? Aí você fala assim, porque você é dona de casa. Sou dona de casa? Onde é que eu estou hoje? Estou na minha casa? E isso acontece quase todo fim de semana. Como é que o menino notou isso? Porque eu não sou uma pessoa que só fico dentro de casa. Eu não sou uma pessoa que não estou, por exemplo, envolvida com liderança. Eu não sou uma pessoa que não estou aí, enfim, viajando e tendo uma vida ativa fora de casa. Como é que o menino sacou? Não é interessante? As crianças então podem entender? Porque elas estão vendo o quê? A marcação que grita na vida do masculino e do feminino. Então ele já entendeu. E detalhe, o pai dele fica em casa? Fica em casa também. O pai dele também cozinha. Mas ele entendeu que o que move o pai é uma coisa, que o que move a mãe é uma coisa, e que ele se sente bem se identificando com aquilo que move o quê? O masculino. Eu fiquei impressionada com a leitura e vi, se uma criança de 3 anos entendeu isso, é possível que a gente ensine isso para a nossa geração? É possível. É impressionante. Aí você vai vendo que a criança, ela está observando. Ela está observando. Então, eu acho curioso que ainda mais ele que convive com o universo de muita diversidade, de gente muito diferente, ele é um que na cara dura ele chega, como já fez inclusive com gente que estava lá no Avalanche, de virar para o rapaz e falar assim, você tem vagina? Pior que o menino teve que pensar. Tipo assim, será que eu tenho ou não tenho? Porque ele estava meio na dúvida, entendeu? Como é que o menino sacou? Do mesmo jeito que ele acha estranho quando ele viu esses dias uma senhora entrando no prédio do meu pai. Uma senhora, cabelo assim, você via que é uma mulher. Estrutura física de uma mulher. Mas com uma voz muito grave porque era fumante. Então a voz ficou muito grave, muito rouca, uma voz muito mesmo, né? Miguel, graças a Deus, foi discreto, né? Ela passou, cumprimentou, ele ouviu, sentou, falou, mamãe, ela é menina ou menino? Por quê? Porque viu que tinha uma questão que confundia um pouco, mas já está marcado dentro dele. E a mãe dele tem uma voz um pouco grave. Estava conversando hoje, né? Minha voz comparada à sua voz. Fala alguma coisa, minha querida. Está rouca, gente. Ela está rouca sim. Agora você imagina eu rouca. Você não sabe se é o Diniz atendendo o telefone ou eu. Então a mãe da criança tem uma voz rouca, mas mesmo assim já situou. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O que Deus organizou para nós era uma lição muito didática. De cara o bebê já nasce com aquilo que é o sinal do que Deus quer que predomine. Olha só, quando eu era criança, muito tempo atrás, eu ganhava a tal da boneca para brincar, certo? E eu particularmente nunca fui muito fã de boneca, porque eu achava que era a coisa assim mais idiota. Porque eu olhava e falava assim, eu sei que você está morta, eu sei que você não está viva. Então essa questão lúdica nunca foi muito meu forte, né? Mas tudo bem, eu ganhava umas bonecas, sentava me distrair com elas. A primeira coisa que eu fazia era tirar a roupa delas. Eu olhava e falava assim, não tem nada. Aí meus irmãos tinham aqueles bonequinhos lá de comandos em ação, umas paradas assim. Tirava a roupa deles, também não tinha nada. Eu olhava e falava assim, que coisa, a gente tem e eles não têm. Porque no passado, os brinquedos não tinham, se era boneco ou boneca, não tinha um gênero. Está voltando isso agora. Mas teve uma época aí que você via que os bonecos tinham pênis e as bonecas, né, vagina, seio e tudo mais. Não é isso? Certo? Te pergunto, Deus fez assim com a gente? Da gente nascer neutro. Neutro que eu digo assim, sem uma marcação do que é para predominar? Não. A gente já nasce sabendo o que é para predominar. E o que eu acho lindo é o seguinte, onde é que Deus põe esse sinal? É aqui no meio das costas, ó. Olha um pênis aqui, uma vagina aqui. Poderia ser, não poderia? Ele podia ter colocado onde ele quisesse. Mas ele bota justo onde? Na frente, onde você pode o quê? Ver e tocar. Ou seja, o que Deus está usando aí?
uma tremenda de uma didática para a criança desde cedo ficar ciente do que predomina em termos de gênero. O menininho está vendo desde pequeno, pênis, a menininha está vendo desde pequeno o quê? Vagina. Desde o começo, desde o princípio da sua caminhada. Já tem o que é para predominar. Você sabe o que é isso? Discipulado. Discipulado. Então, educação sexual, você não dá só quando o menino vai para a escola. É a partir do momento que ele já nasce, você já o que fala? Esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada. De hermafroditismo. É a mesma história. Todo hermafrodita, pseudo-hermafrodita, né? Que é, na verdade, nos humanos, não existe o hermafroditismo completo, porque ele não pode se autorreproduzir. Né? O que existe é como se fosse uma confusão cromossomial, né? Uma imperfeição nesse sentido. Que daí os pais vão notar assim, isso aqui é o quê? Isso é uma vagina? Isso aqui é clitóris ou isso aqui é pênis? O que é isso aqui? O que esses pais têm que fazer? Não é fazer o que muitos fizeram e fazem ainda, que é esconder e achar que agora eu escolho o que eu quero. Não, Deus já escolheu. O que precisa agora é submeter essa criança a um acompanhamento médico para descobrirem o que predomina. Por quê? Ainda com o pseudo-hermafroditismo já tem o gênero predominante. Por isso que raramente você encontra hermafrodita gay. Porque ele não tem dúvida do que predomina. É o corpo que saiu com uma imperfeição, que pode inclusive ser o quê? Corrigido, tá certo? Então você vê que geneticamente Deus só coloca essas duas possibilidades, ou é macho ou é fêmea, tá certo? Isso é o que a Bíblia fala. E a ciência? Do mesmo jeito. Até agora estão procurando rastrear e isolar um gene gay. Até hoje descobriram? Não. Tentam dizer que tem. Aí você pergunta para esse seu professor da faculdade, cadê a pesquisa? Porque até hoje não conseguiram replicar esses estudos. Então, geneticamente falando, está claro que ela não é, a homossexualidade não parte por essa premissa? Sim? Podemos mudar? Segundo assunto, segunda grande mentira que tentam usar para explicar a homossexualidade. Ela é hormonal. Ou seja, muita gente acredita nisso, tá? Essa menina, ela está no lesbianismo porque ela tem muito hormônio masculino. Esse cara está na homossexualidade porque ele tem muito hormônio feminino. Então, o que você conclui? Leva para o médico e corrige isso através de hormônio. Faz reposição hormonal. Dá muito hormônio feminino para ela, dá muito hormônio masculino para ele. Vai mudar a orientação sexual? Não vai, porque o hormônio não consegue mudar o seu desejo. Ainda bem, né? Porque é aquela velha história. Todos os homens, chegando na terceira idade, vão produzir mais ou menos hormônio masculino. Menos. Se fosse verdade que o desejo muda com a produção hormonal, todos na terceira idade se tornariam gays. Ainda acredita que é hormonal? Mas parou de acreditar, né? Assim, ó. É muito legal usar esse exemplo, que na hora, porque não é verdade. Todos os vovôs estão jogando dominó na praça de Itamonte. Então, um passando a barba no outro, falando, nossa, onde é que você estava durante todo esse tempo? Né? É isso? Não é, gente. Quer dizer, não vão fazer, né? Não vão porque é desejo, não tem desejo por elas mais. Então é uma grande besteira. Os cientistas fizeram inclusive pesquisa. Pegaram os ovários de mulheres homossexuais e heterossexuais, pegaram os testículos dos homens homossexuais e heterossexuais, compararam esses ovários, compararam esses testículos. O que eles concluíram? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você pega testículo de gay e de hétero, é a mesma coisa. Você pega ovário de lésbica e de heterossexual, é a mesma coisa. Porque não é dali que vem a homossexualidade. Então isso aí a gente elimina. No Brasil tem um ditado que é muito interessante. Em algumas regiões do Brasil, vem um menino, nasce um menino. O pai olha, como que o pai vai se exibir para os colegas? Viu? Saco roxo. Quem já ouviu essa expressão? Todo mundo já ouviu o tal do saco roxo? O que o pai acha? Quanto mais roxo, mais macho. O que os outros acham, né? Se não é roxo, deve ser meio rosa. Se é rosa, é gay.
Não é, gente. Não tem nada a ver com a cor do saco. Tá certo? Não tem nada a ver. Então é hormonal? Também não. Quando que os hormônios, eu acredito que podem ter uma influência? Vou te explicar. Meninos, por exemplo, que não produzem tanto pelo quanto... Pega o Arthur, o pelo humano, né? De repente o Arthur tem um irmão que não produz tanto pelo. Um está vendo o outro crescer. Certo? Qual que vai ser o dia a dia desses dois? Em geral vai ser o seguinte: esse que não tem, se achando menos masculino do que o outro que tem mais. Isso vai fazer com que esse que não tem seja gay? Não, mas a família vai ter que ter um cuidado para trabalhar a autoestima desse que não tem. Porque senão ele pode ficar suscetível a acreditar mentiras, do tipo, eu sou menos homem que o meu irmão. E uma mentira que você acredita a seu respeito, se acaba se tornando essa mentira. Tá certo? Vocês estão entendendo, gente? Então, o problema é o hormônio? Não, o problema é o que as pessoas concluem a respeito dele. Agora, mais pelo ou menos pelo não define orientação sexual. Tá certo? Outra mentira em torno da homossexualidade. Tem atração por homem, sendo homem, ou tem atração por mulher, sendo mulher, porque tem um espírito de homossexualidade, um espírito gay que entrou nessa pessoa e que fez com que desejasse alguém do mesmo gênero. Eu acredito que em torno de toda a prática de pecado exista sim influência espiritual. Mas eu também sei que, ainda que essa pessoa passe, por exemplo, por libertação e não haja mais nenhuma influência demoníaca dentro dela, em torno dela, na mente dela, ela sai da administração de libertação com que desejo? Homossexual ainda. Por quê? Porque é um super demônio gay que está enraizado? Não. Demônio você expulsa com o nome de Jesus. Desejo você vai ter que aprender a lidar. Porque desejo é o quê? É fruto de um aprendizado que começa desde o começo da sua existência. Então o nome de Jesus, ele não vai ser utilizado para expulsar o desejo. E você pode usar a torta direito. Vai resolver? Não vai. Por isso que muitos inclusive desistem da fé. Porque vêm para as igrejas, sofrem porque tem aquele desejo, e ouvem falar que quando converterem, quando descerem as águas, quando forem batizados, ou quando experimentarem o batismo no Espírito Santo, ou quando passarem por libertação, aquele desejo vai mudar. Ele entra gay, ele sai hétero. É assim? Não é assim. Do mesmo jeito que você aprende a ter desejo, agora você vai ter que aprender a lidar com ele. Tá certo? O desejo pode mudar? Eu acho que ele pode enfraquecer, ele pode ser ressignificado. Tá certo? Existem casos de pessoas que tinham um desejo estritamente homossexual e que não tem mais? Existe. Existe. Existe caso de pessoa que chegou salivando por gente do mesmo sexo e que de repente ressignificou a sua própria história, a forma como se observa, a forma como se percebe, a forma como percebe o sexo oposto, a ponto daquilo ali ser tão frágil que não tem mais o quê? Não é mais um incômodo para a pessoa, a ponto inclusive dela começar a se interessar pelo sexo oposto. Agora, significa que vai ser assim com todo mundo? Não dá para dizer, porque cada pessoa é um universo. De qualquer forma, Deus vai continuar sendo Deus independente do desejo da pessoa. E ela não precisa mais pecar se essa for a escolha dela. Pela força de Deus na vida dela. Tá claro? Tá claro, gente? A outra questão. O cara é homossexual porque ele é o quê? É um tremendo de um safado que precisava levar uma surra bem dada para ver se virava homem. Porque é uma pouca vergonha. O que eu já conheci de história, de gente que fez o seguinte: chega para o rapazinho que tem a questão homossexual, o pastor querendo ajudar, né? Fala assim: mas rapaz, como é que você não gosta de mulher? Olha só esse corpo. Eu já vi pastor tentar aconselhar rapaz, amigo meu, na vida gay, pegar uma revista, parar numa propaganda de sutiã e falar assim: como é que você não gosta disso? Porque o pastor, ele está achando o quê? Que o rapaz pode se esforçar
para olhar para aquele par de seios e salivar com aquilo. Porque ele não consegue entender como o homem não gosta disso. Porque ele acha que o rapaz pode fazer uma escolha para sentir. Eu te pergunto, a gente consegue fazer escolha para sentir ou não sentir alguma coisa nessa vida? Eu não vou sentir tristeza agora. Eu vou sentir tristeza agora. Eu não vou sentir atração por nenhuma outra pessoa sem ser a pessoa com quem eu casei. Eu vou sentir. Você consegue escolher o que você sente? Você sente. O que você consegue escolher? O que fazer com o que sente? Então, em geral, as pessoas elas vão crescendo, elas vão sentindo. Sofre uma crise terrível, na maioria das vezes, por sentir atração pelo mesmo gênero. Sofre com isso e não quer sentir isso. Aí ela tenta controlar o que ela sente. Ela consegue? Não. Aí ela é tentada o quê? Vou viver o que eu sinto ou não? Hoje eu recebi uma mensagem de um rapaz, agora de manhã, quando eu cheguei na igreja, eu li. Um rapaz que morria de vontade de ver como é que era ficar com um homem. Ele falou, eu terminei o meu relacionamento com a mulher que eu quero casar, porque tenho uma vontade, eu sinto vontade de me relacionar com um homem. Ele fala, eu estou saindo com muitos homens agora, porque eu quero saber o que é sentir isso, o que é ter um homem. Só que ao mesmo tempo, por que ele me escreveu? O que ele descobriu? Que não melhorou a vida dele. Ele está aí, enfim, o que eu escrevi para ele? Cuidado. Porque daí ele vai desenvolver aquele hábito que eu falei ontem, que é o vício sexual. Chega uma hora não consegue parar mais. Certo? Então ele está querendo o quê? Eu quero ver, quero me dar o direito de experimentar isso que eu tenho vontade. Está experimentando. O que ele descobriu? Cara, minha vida continua um inferno. Por que ele me escreveu? Justo para uma pessoa que trabalha nessa área. É porque ele está satisfeito com o que ele está experimentando? Ele está pedindo socorro. Ele falou assim, cara, eu estou chocado. Eu achei que era o céu. O que eu descobri? Não é. E agora? Resultado, ele já está se preparando para voltar. Pelo desencanto. Eu imaginei que no final do arco-íris tivesse um pote de ouro. O que eu descobri? Não tem nada. Só a morte. Não é? Está claro até aqui, gente? Se ela não é nada disso, o que ela é então? Então vai ser uma surra bem dada que vai resolver o problema daquilo que a pessoa sente? Não, não vai ser. Muita gente tentou espancar pessoas e não resolveu nada, tá certo? Porque não é por aí mesmo que a gente deve agir. Vamos mudar ali, por favor? Então o que ela é? O que a gente entende que a homossexualidade é? A gente chama de busca reparativa. Então eu vou buscar nela o quê? Por que eu vou buscar? Você busca aquilo que você já tem? Você busca o quê? O que você não tem. Então você primeiro, eu acho que eu não tenho. Se eu acho que eu não tenho, eu acho que me faz falta. E por me fazer falta, eu quero ter. Aí eu saio pelo mundo a buscar. O que eu busco? Aquilo que eu acho que eu não tenho, onde eu acho que eu vou encontrar. Onde? Em outra mulher. Por quê? Eu acho que ela tem alguma coisa que vai preencher o meu vazio. É o que esse rapaz está tentando fazer. Ele está saindo com um monte de homem. E detalhe, é um homem só? Você tem que ver o relato dele. Eu estou saindo com vários. Por que tantos? Porque não encontra com um, aí tem que procurar no outro. Também não encontrou, procura no outro. Também não encontrou, procura no outro. O que ele está fazendo? Buscando. Buscando. O que ele descobriu? Ele não está encontrando em ninguém. O que ele está concluindo? Cara, como ela é enganosa. Ela tem o apelo de que tem algo para te dar, e quando você se joga nela, o que você descobre? Não tinha nada no final do arco-íris, a não ser engano. Mas é um direito dele procurar? É um direito dele. Então, eu falei para ele parar? Eu não. Eu não estou aqui para falar nada disso. Só falei para ele o quê? Cuidado. Ele está na busca dele, é direito dele buscar. Mas também é direito dele procurar ajuda quando ele descobrir que não tinha nada do que ele procurava no final. Da onde que vem essa busca? Isso é interessante para a gente entender que tem a ver, eu acho, com o dia a dia de igreja. Para a gente saber cuidar uns dos outros. Muda ali para mim, por favor.
Eu vou resumir tudo isso aí numa palavra só, tá? Então, a homossexualidade não veio de nenhuma daquelas razões ali, daqueles mitos que a gente citou. E a gente falou que ela é uma busca reparativa. Então, por que que eu saio pelo mundo a procurar em outra mulher? Por que que um cara sai pelo mundo a procurar em outro cara? O que que a gente entendeu ouvindo as histórias dessas pessoas? Olha que curioso. E ouvindo o relato bíblico do padrão de criação de Deus. O que que me faz procurar numa mulher? Por que que eu aprendi assim? Então, eu vivo desse jeito porque eu fui o quê? Discipulada. Em outras palavras, da onde vem a homossexualidade? Ela vem de um discipulado. Mas que discipulado, Andréa? Em geral, são 3 fontes de discipulado que ensinam a pessoa, ainda que essas fontes não percebam, ensinam a pessoa que é assim que ela deve viver. E essas 3 fontes costumam ser a família, a escola e a igreja, por incrível que pareça. Aí eu vou citar exemplo, mas eu quero confrontar isso usando o texto de Gênesis 1 e 2. Beleza? Então, para a gente ganhar tempo e a gente terminar de uma forma assim bem fácil da gente entender. Deus começa a humanidade através, ele cria a humanidade na pessoa de Adão, e ele começa a se relacionar com a porção com aquela porção masculina que Adão estava representando, embora o feminino estivesse dentro dele. Está claro até aqui, gente? Vocês estão entendendo? Sim? Aí chega uma hora que ele constrói aquele boneco de barro e ele assopra o espírito dentro, de Adão, e aquele Adão se torna uma alma vivente. O que eu acho lindo? Que o próprio Deus começa uma caminhada com essa porção masculina. O que Deus está fazendo com Adão? Porque Adão era macho. Mas será que ele era homem? Ele entendia o que significava ser homem? Eu acredito que não. Por isso que eu acho, inclusive, que Deus caminhava com Adão. Eu te pergunto, o que aqueles dois faziam enquanto caminhavam? Então, fala qual era o assunto? Não, fala o que eles conversavam? Eu nunca vi em tradução nenhuma. Sim, isso está registrado. Agora, a Bíblia fala que Deus descia no final da tarde para ficar com Adão. Pergunto, o que eles faziam? Não se sabe. Por que não é registrado? Você conta tudo que você fala com seus filhos? Por que não? Porque é um assunto que interessa a quem? Só os dois, pai e filho. Eu acho lindo porque Deus não registrou, não é da nossa conta, se você observar. Porque era o momento do quê? Do pai e do filho. Você vê então que Deus tinha o tempo de dedicação ao filho. Então Deus ia lá, entrava no universo do filho, ia lá no Éden, caminhava com aquele filho. Eu te pergunto, hoje os pais têm esse tempo com seus filhos? Não tem. Hoje os homens que estão aqui tiveram esse tempo com seus pais? Talvez não. Cada vez mais os homens estão fora de casa. E eu pergunto, esses meninos estão caminhando com quem? Quem é que está ensinando esses meninos o que significa ser homem e não só ser macho? Porque machos já são porque tem pênis, mas vão entender o que significa ser homem. Se não tiver um outro homem para ensinar, eu te pergunto, eles vão ter certeza disso? Eles não vão ter. E é curioso, porque quando o assunto é Brasil, esses homens estão na rua, trabalhando, estão lá fora trabalhando, certo? Quem é que fica com os meninos dentro de casa? A mãe. Se não for a mãe, porque também está fora trabalhando, vai ficar com quem? Com a babá. Se não for a babá, vai ser a avó. Se não for a avó, vai ser a irmã mais velha. Se não for a irmã mais velha, vai ser uma vizinha. Se não for nada disso, porque não achou ninguém, vai para a creche. Quem vai estar na creche cuidando da criança? Professora. Resultado? A gente inverteu o padrão bíblico. Então vinha a pessoa do pai, vamos pensar, o que seja o Senhor Jesus, vinha Deus e caminhava com o filho, marcava a masculinidade.
Então o pai teve o cuidado de fisgar a masculinidade desse filho e desenvolver, puxar para fora. Todo menino precisa disso. Todo menino precisa desse fisgar. O que muitos pais acham? Não, mas eu sou hétero, eu sou crente, sou casado com mulher, casei dentro da igreja, apresentei meu filho para Jesus, está garantido, será hétero. Você pode dizer isso? Não pode, porque a masculinidade desse menino está tão bebê quanto ele. Se não tiver uma outra figura masculina para fisgar essa masculinidade, vai continuar atrofiada. E qual é o agravante? Esse menino vai conviver com o universo feminino. Aí a concorrência vai ser feia, tá? Porque esse menino foi gerado na barriga do pai? Foi gerado na barriga de quem? Da mãe. Suponhamos que seja um menino, está na barriga de quem? Dela. Qual que é a intensidade da relação dela com essa criança? Você está entrando no 4º mês? Pesquisa já fala que 4º mês de gestação a criança já identifica a voz da mãe. Então o menino já nasce sabendo quem é a mãe. Ele não sabe o que significa a mãe, mas ele sabe que ali ele está em casa. Quando que vai identificar a voz do pai? 4º mês de nascido. Se o pai falar. Que é uma das maiores dificuldades dos homens, falar. Se não falar, eu te pergunto, qual vai ser a referência de afeto? Mãe, porque tira o menino diante da gente, corta o cordão umbilical, depois faz o que com o menino? Põe no nosso peito. Você tem ideia do vínculo que existe com mãe e filho ou filha? Gritante. Então o menino acha que ele e a mãe são a mesma pessoa. Para você ter uma ideia, você bota um bebê com alguns meses de vida, com a visão já formada na frente do espelho. Certo? O bebê está se olhando no espelho. Você, mãe, está segurando. Quando ele olha a criança, significa alguma coisa para ele? Nada. Ele nem sabe que aquela criança é ele. Mas quando ele olha a mãe, ele ri. Mamã. Ele não se identifica, mas ele identifica a mãe. Ele não sabe nem que é ele, mas ele sabe que ela existe. Olha como é forte a nossa ligação com a tal da criança. Certo? A questão é, como é que esse menino agora vai desenvolver a masculinidade com tanto vínculo com o feminino? Vai ter que entrar um homem agora convicto do papel de pai. Falar, dá licença que papai chegou. Dá licença, que aquele que fisga a masculinidade vai fisgar no menino. Essa é a hora que a família vai ter que ser funcional, saudável. De que forma? Ela, que é a mãe, notar o movimento desse marido, que vai fisgar, e ela fazer o quê? Recuar e falar, pode fisgar. Pode fisgar. Tem autores, na verdade, que falam o seguinte, que mulheres geram meninos e que homens geram homens. Para nós, o tal do filho é sempre o quê? Meu bebê. Mau exemplo. Visitem presídio no domingo. Quem está na fila? Mãe. Aí você pergunta para ela, o que a senhora vai fazer? Hoje é dia de visita, veio visitar quem? Meu menino. Seu menino? Quantos anos? 38. Menino bom. Menino bom. Pai de família, não deixa faltar nada, carinhoso comigo. Na cabeça dela continua o quê? Menino. E bom. Na cabeça dela, o que ela lembra? Ela lembra de cada mês, ela lembra de quando o menino nasceu, ela lembra de quando o menino perdeu o dente, quando nasceu o dente de novo, ela lembra, é o menino dela, o menino não dela, tá certo? É impressionante, o tal do vínculo da mulher com aquele menino. A família saudável é a família que permite o quê? O feminino recuar, para entrar a figura do quê? Do masculino, mas aí a questão é, o masculino está presente, vai querer entrar? Porque você vai ver um monte de homem que acha que ser pai é não deixar faltar comida em casa.
Porque o homem enfiou na cabeça, pelo que ele ouviu na igreja, que é homem é provedor, e provedor é pagar conta. Então o homem ele trabalha feito maluco para pagar o quê? Conta. Só que ele esquece que provedor não é só disso, é provedor também do quê? De desenvolvimento da masculinidade. Então o pai vai ter que entrar no universo desse menino e preencher esse menino, e desenvolver esse menino. Só que daí vão ter alguns agravantes. Por quê? Você viu que Deus, por exemplo, deu um jardim para o Adão. E falou o que para ele? Guarda e cultiva. O que ele deu para Adão? Ele deu uma direção e falou: filho, penetra nesse jardim. Aventure-se nesse jardim. Deleite-se nesse jardim. O que ele fez? Deu um empurrãozinho e falou: encara. Avança. Os meninos recebem isso hoje? Menino é criado dentro de casa hoje dizendo o quê? Você é o reizinho. O que o menino faz o dia inteiro dentro de casa? Assiste a televisão e fica brincando de videogame. É curioso, porque ele convive talvez com uma irmã, e a irmã está fazendo o que dentro de casa? A irmã está arrumando a cama, a irmã está fazendo almoço, a irmã está varrendo. Talvez seja até mais nova que ele. Eu te pergunto, quem é que então está desbravando a casa? É a menina. Quem é que está aprendendo coisas dentro de casa? É a menina. Quem é que está aprendendo a tomar decisão dentro de casa? É a menina. E o que ela ouve dentro de casa? Você é o sexo frágil. A gente está maluco, você está entendendo, né? Porque a gente fala que os meninos são os fortes, mas o que eles fazem o dia inteiro? Brincam. Não estou dizendo que criança não tem que brincar. Tem que brincar. Mas a criança, enquanto brinca, tem que ser desenvolvida na sua masculinidade. Então a menininha está ali, estático na frente da TV, brincando com o controle ali do videogame dele. Resultado, ele está com 4 anos. Com 14 anos, ele tem outro videogame. Com 24 anos, o sonho da vida dele é ter o mais top videogame. Com 44 anos, ele ainda está na casa de papai e mamãe querendo o mais top dos top dos top dos videogames. Você está entendendo? Estou mentindo? Aí detalhe, a irmã dele está vivendo como? A irmã dele já está com apartamento comprado, falando 2, 3 línguas, com carro pago, certo? Já está no mestrado, no doutorado. Aí você vê esses dois dentro da igreja. Ela bate o olho nos homens dentro da igreja. O que ela fala? Não tem homem na igreja para mim. Está lotado de homem, mas ela não vê. Ela vê um monte de menino de 34, 24, 44 que só quer uma coisa na vida: o videogame. E quando ela bate o olho naquele monte de homem que só tem um objetivo na vida, que é o melhor videogame do mercado, ela lembra de quem? Do irmão dela. Fala: que derrota. Eu te pergunto, esse irmão sonha casar com uma mulher igual a irmã dele? Tem pavor e ainda fala o quê? Jezabel, purinha. Não se interessa. Não se interessa. É um conflito enorme que nós estamos vivendo. Os meninos são o quê? Os homens estão cada vez mais meninões infantis. Entende? Querendo brincar, querem parque de diversão. E as meninas, cada vez mais o quê? Ousadas. Gente, no Brasil, quem é referência de empreendedorismo? É mulher. A maioria hoje da população brasileira, mulher. As empresas já descobriram, quem decide compra de apartamento a carro, dentro de uma casa, é a mulher. A mulherada está bombando. Fala. Com esse mulherão. Na hora que ele vê esse mulherão, eu lembro de um cara lá que foi aluno nosso, no começo do Avalanche. O cara era assim, você batia o olho e falava: uau, que underground. Cabeludão, tatuadão, visual forte, entendeu? Falava assim: uau, que brutal, né? Uau, é o cara.
Se interessou por uma menina. Beleza. Começaram a conversar. Volta ele frustrado. O que aconteceu? Ah, mulher sem graça, você quer falar de política? Não quer nem ver futebol comigo? Na hora que ele viu aquele mulherão que discute política, que lê, ele fala, está amarrado em nome de Jesus. Aí ele vai atrás do quê? De uma menina. Então ele procura um monte de menina, só que ele tem o quê? É um meninão de 40 anos, que está procurando alguém compatível a ele, uma menina. Olha que triste. E ela vai achar dentro da igreja um cara que olhe para ela e fala, uau. Das duas uma, ou ela casa com alguém para ser mãe desse alguém, ou ela não encontra alguém dentro da igreja que encare esse mulherão que ela se tornou. E sabe o que ela vai encontrar? Fora da igreja ou até dentro, ela vai encontrar uma outra mulher que vai virar e falar, uau. Aí você vai ver mulheres que cresceram na igreja, que de repente estavam em ministério, que foram envolvidas por outra mulher, que falou, você é um espetáculo, como que você nunca casou? Aquela mulher que está carente há anos, sem nunca ser assediada, envolvida, o que ela faz? Se entrega. Aí você vai falar, está amarrado em nome de Jesus, espírito de homossexualidade. Você está vendo que tem uma história? Então você vê, Deus tinha o tempo com Adão para desenvolver a masculinidade. E Adão se jogou no Éden. E Adão foi o quê? Botar nome em animal. E Adão foi governar o Éden. Adão o quê? Experimentou a masculinidade dele, até que ele descobriu o quê? Mesmo com tudo isso eu me sinto só. Eu acho lindo, porque daí Deus faz o quê? Bota esse homem para descansar e vai construir a mulher. Certo? Constrói a mulher. Detalhe, apresenta para Adão o quê? É um osso, uma costela para ele roer? Apresenta uma pessoa. Então Deus agora tem o tempo dele com a filha. Constrói Eva, assopra em Eva. Eva abre os olhos, primeira pessoa que ela vê, quem é? Quem, gente? Muita gente acha que é o quê? Que Adão, e conclui o quê? A mulher existe para o homem. Deixa eu te falar, primeira pessoa que Eva vê é o próprio Deus. A história da mulher começa não é com o macho, começa com o pai. Coisa linda, ela recebe a identidade dela da parte do pai. Então, ele olha para ela e provavelmente fala o quê? Filha, eu te amo, você nasceu da minha vontade. Deixa eu te mostrar agora quem você é. Deixa eu te mostrar para que eu te criei. E leva Eva para o Éden. E ali ela se situa naquele Éden. E ali ela encontra quem? Alguém que acabou de acordar. Quem acordou? Adão. Quando se encontram, eu te pergunto, o que Deus e Eva conversaram? Do mesmo jeito que a gente não sabe o que ele fez com Adão, a gente não sabe o que ele fez com Eva. Mas a gente sabe, o pai teve o tempo com os seus filhos. O pai reforçou e abençoou a feminilidade. O pai reforçou e estimulou a masculinidade. Para você ver como nós precisamos desses tempos de intimidade. Para confirmar nesses nossos filhos o que é ser masculino e o que é ser feminino. Deixa eu te perguntar, Eva tinha ministério? Tinha não? Ela tinha um Éden pela frente, gente. Ela tinha um sentido na vida. Pensa bem, a mulher tinha um chamado. Então ela tinha uma história interessante a ser desenvolvida. Enquanto filha de Deus tinha. E Deus apresenta ela. O que eu acho lindo é o seguinte: quando o ser macho está convicto da sua masculinidade, quando o ser fêmea está convicto da sua feminilidade, e eles chegam num tempo de maturidade, quando um encontra o outro, o que acontece? Atração. Por quê? Porque você vai ver no outro aquilo que você sabe que você não tem. Por que um se interessou pelo sexo oposto? Porque estavam convictos do que já tinham. O que é a homossexualidade? Eu não estou convicta do que eu tenho, nem do que eu sou. Quando eu saio para me relacionar, eu me relaciono, eu estou atrás daquilo que eu acho que vai o quê? Me preencher. Por que ao invés de me interessar por ele, então eu me interesso por ela? Porque na minha história, vem uma história onde eu não estou em paz com o ser feminino.
E aí quando eu posso me relacionar, eu me relaciono com a pessoa que eu acho que vai o quê? Preencher essa ausência do feminino. Aí eu te pergunto, adianta você chegar para mim e falar, está amarrado em nome de Jesus? Eu acredito que ela tem o que eu não tenho. Aí eu te pergunto, Deus vai abençoar isso aqui? Não. Por que não? Porque ele acha feio vagina com vagina? Seio com seio? Você acha que o problema dele é esse? Ou é pênis com pênis? Você acha que o problema de Deus é esse? Porque ele criou o corpo, ele criou o outro corpo. O problema são esses dois corpos juntos? Ou o problema dele é saber que eu acredito numa mentira a meu respeito? Que os sistemas falharam em me discipular e eu falhei em entender a visão dele. Então toda a minha história ela é construída em cima da convicção de uma falta e que eu saio pelo mundo a procurar o preenchimento dessa falta em outro ser humano. Você acha que Deus vai abençoar um engano desse? Por isso que é pecado. Aí você fala assim, ué Andréa, mas pessoas podem fazer isso com sexo oposto, não pode? Pode ou não pode? Eu não posso procurar preencher o meu vazio com um homem. Eu não posso procurar preencher um vazio com uma droga. Eu não posso procurar preencher o meu vazio com dinheiro. Deixa eu te falar, Deus vai abençoar isso? Também não. Então o problema de Deus não é o gênero. O problema de Deus é o quê? São as mentiras que eu acredito a meu respeito e eu enfio na cabeça que outras criaturas vão o quê? Trazer sentido e preencher isso aí na minha vida. Por isso que é pecado. Aí eu te pergunto, Deus então é homofóbico? Deus não é. Ele é amor. E Ele sabe da minha história, que entrou um tanto de coisa que me confunde. E Ele se entristece com isso a ponto de saber que isso direciona a minha vida, o meu caminhar. E o que Ele quer? Que eu seja infeliz, eu não encontro a mulher da minha vida? Não. Ele quer que eu mude, não é o meu olhar com relação a outra pessoa. Ele quer o quê? Me ajudar a mudar o meu olhar com relação a mim. Por isso que esse rapaz está procurando o quê? Num homem atrás de outro homem. E ele está achando? Ele não está achando. Você tem ideia do desespero que esse rapaz ainda vai ter na vida dele? Saber, falou, cara, eu acreditei com todas as minhas forças que eu ia encontrar nos caras, e eu estou vendo que não é lá. Ou seja, o meu problema não é com os homens, meu problema é comigo. Dói chegar a essa conclusão? Dói. Essa é a hora da igreja entrar e chorar junto com ele. E realinhar isso. De que forma? Da onde que essa busca começou? Aí você vai chegar aonde? Na história de cada pessoa. Resumindo, para a gente fechar. Muda ali, por favor. Como que você pode ajudar uma pessoa? Primeira coisa, é responsabilidade de quem? De quem? Procurar ajuda. É da igreja? A vida desse rapaz agora depende de mim. Quem é que começa tudo aí, gente? Sou eu, igreja? Eu vou lá e falo, viu, deixa eu te falar, você precisa de mudança? Eu posso fazer isso? Resolve fazer isso? A mudança só é possível a partir do momento que o quê? Que esse rapaz chegar para mim e falar assim, Andréa, não aguento mais. Você pode estar do meu lado? Porque eu vou ter que comprar uma briga feia agora com um monte de mentira que eu estou acreditando. Experimentei, vi que não é aí, estou arregaçado, eu preciso de ajuda. Então parte de quem? Dele. O meu trabalho está ao lado. E qual que é o meu objetivo? Transformar esse rapaz homossexual em rapaz heterossexual? O mundo está repleto de heterossexual que está indo para o inferno do mesmo jeito. Então o problema não é o desejo sexual, o problema é o quê? A identidade equivocada que ele carrega. Então o meu trabalho vai ser pontuar o que ele acredita a respeito dele. E o que a gente acredita a nosso respeito? Vem de onde? Vem, em geral, do que a gente aprendeu dentro de casa, ou dentro do abrigo que a gente fez parte, mas daquilo que funcionou como casa, certo? O que chegou de verdade ou de mentira para mim nesse período?
E aí eu vou cumprir aquilo que eu prometi ontem para a gente fechar. Então veja bem, o padrão de Deus era que cada um de nós... Você jogou a tampinha fora, pastor? A tampinha? Tu me empresta ela, por favor? Todo mundo, quando nasce, nasce igual essa garrafinha assim, ó. Fechadinho. Esse aqui eu quero te apresentar, é o seu desejo. Quando a gente nasce com esse desejo como se fosse um pacotinho, uma caixinha de presente, uma garrafinha fechada. Tá? Fechadinho, lacradinho. Por quê? Não é hora de abrir. O que Deus combinou com Ele mesmo? E está tentando ensinar para nós. O bebezinho nasceu, o desejo está onde? Está no pênis ou na vagina? Não, o desejo está aqui no cérebro, guardadinho. Deixa o desejo quietinho lá. O que a gente tem observado? Que dependendo de onde essa criança for inserida, o ambiente, por exemplo, familiar, dependendo da saúde, do jeito que essa família vive, o desejo da criança pode ser o quê? Aberto antes da hora. O que é abrir o desejo de uma criança antes da hora? Ou abrir o desejo de uma criança? Abuso. Tá certo? Então, nós estamos falando da intimidade de uma criança que foi violada. Tá? Como que isso aqui pode acontecer? Pode acontecer assim. Filho, eu quero que você seja macho igual seu pai. Então, estou trazendo aqui para você um filme pornô, para você aprender a gostar de mulher desde cedo. O que teve de homem aqui que deve ter passado por isso na brincadeira? Papai tentando fazer um favor para o filho, ensinar o caminho que o filho deve andar. Mostrando o que é para o filho? Pornografia. Qual que é o nome disso? Abuso. E no Brasil, isso é crime, além de tudo. Tá certo? É proibido, por lei, criança ter contato com pornografia. Então, aquele menininho assistiu aquela cena, que para ele, abriu o desejo dele, e a questão é, criança foi feita para brincar com o desejo, ou acessar o desejo? Não, ela não dá conta disso, ela não tem estrutura para isso, ela não sabe nem o que significa. Quando isso acontece, pode acontecer desse jeito, como pode acontecer no caso de meninas, por exemplo. A mãe chegar para a filha e falar assim, filha, sexo com homem dói demais. Deixa eu te falar, aproveita, mas não casa não. Namora bastante, mas não casa não. Homem é tudo igual. Não presta. Aí você fala assim, mas isso feriu o desejo? Feriu o desejo, fez o quê? Achatou o desejo. Confundiu o desejo. Que a menina tem agora uma resistência. Ser como minha mãe significa sofrer na mão de homem. Então ela já está em paz com esse desejo dela? Não, foi ferido do mesmo jeito. Te pergunto, alguém vai ter o cuidado agora de fechar? Está aberto. Infância com desejo ferido, com a intimidade ferida. Problema. Continua aberto. Você acha que o tempo fecha? Não. O tempo faz com essa criança cresça e se torne agora um adolescente. Agora é que são elas. Porque esse mesmo desejo aberto na infância, na adolescência vai ser isso aqui. Vou fazer uma bagunça aqui, tá? Na adolescência faz isso aqui. Produção de hormônio sexual. Então, o que estava ali dentro agora borbulha. E o que vem para fora? Mais confusão. Por isso que na adolescência, aquilo que a gente viu em pornografia, aquilo que a gente brincou escondido dos pais, aquilo que a gente ouviu, aquilo que a gente imaginou, chega na adolescência, o que acontece? A gente faz tudo e faz coisas horrorosas, que a gente morre de vergonha só de lembrar. Vocês estão entendendo? Por isso que aquilo que o menino não teve com o pai na infância, do tipo, mãe, por que o meu pai não brinca comigo? Por que o meu pai morreu? Por que o meu pai está preso? Por que o meu pai só gosta do meu irmão? Por que o meu pai não gosta do meu desenho e só gosta do futebol do meu irmão? Por que o meu pai não diz que me ama? Por que o meu pai não toma banho comigo? Por que o meu pai não me abraça? Então esse menino, ele está como? Ele está totalmente carente, exposto a um problema de autoestima terrível.
E é impressionante como que crianças carentes atraem agressores. Porque o agressor, quando ele bate o olho naquele menininho frágil, naquele menininho abandonado, naquele menininho triste, o que ele tem vontade de fazer? Envolver. Por isso que muitos acham que não estão fazendo mal com o menino. Eu lembro de um rapaz que confessou para nós. O cara com quase 30 anos, ele namorava um menino de 12. E sabe como que ele se referia ao menino? É o meu anjo. Na cabeça dele, ele está praticando pedofilia? Na cabeça dele, ele tem um namorado que ele ama, que ele chama de anjo. Olha só. Então, na cabeça dele, ele olha aquele menino frágil, ele quer o quê? Ele quer cuidar, ele quer amar, ele quer zelar, ele quer paparicar, ele quer ser um com aquele menino, se apropriar daquele menino. Certo? Virou propriedade dele. Na cabeça dele, ele não está fazendo nem mal. Olha que coisa. E na cabeça do menino, o que acontece? Ele está sendo cuidado. Então, por que muitas vezes muitos meninos entram nessa relação? Porque tudo que não tiveram com o seu pai, vão ter com esse agressor. Você vê, por exemplo, a investigação da polícia aqui no Brasil. Esses dias saiu um caso. Um cara numa comunidade, acho que no Rio de Janeiro, achou um celular no chão. O cara, muito correto, pegou o celular e foi procurar o dono. Não achou informação alguma. Falou, vou procurar pelas fotos, porque de repente identifica o dono. Conheço o cara da comunidade. Está lá procurando as fotos, o que ele descobre? Só foto dessa região do corpo aqui de menino. Daqui para cá. Um monte de criança, de menino e de adolescente, do sexo masculino. Só tinha foto disso aqui. Quando o cara bateu o olho, ele falou assim, que isso? O que ele sacou na hora? Todos os meninos estavam com roupa de capoeira. Na hora o cara falou, é o professor de capoeira. E esse cara está abusando dos meninos, porque era foto dessa região do corpo dos alunos. E quando ele entra na parte de vídeo, tem foto dele abusando sexualmente de alguns deles. O homem ficou louco na hora. O que ele pensou? Vou entregar para o tráfico. O tráfico vai acabar com ele aqui dentro. Só que ele lembrou, se eu fizer isso, eu estou me tornando igual. O cara foi lá, procurou a polícia e entregou para a polícia. A matéria na TV era a polícia dando uma batida no morro atrás do cara. Entra no barraco do cara. Reviraram o barraco, não acharam nada. Falou assim, nossa, será que é ou será que não é? Não, só pode ser, vamos vasculhar mais. Quando destruíram o sofá, dentro do sofá estava tudo escondido. Todos os vídeos pornôs, os vídeos com os meninos, as fotos, tudo. Quando abriram a geladeira, o que está dentro da geladeira? Danoninho, suco, chocolate, bala, biscoito. Por quê? Na cabeça do menino, o que ele está pensando? Como esse professor me ama. Eu tenho aqui o que eu não tenho em casa. Tudo menino pobre, gente. O cara morava num barraco, mas a geladeira dele era repleta de guloseima. Por quê? Porque os meninos chegam lá, relaxam, se deleitam, comem aqueles negócios tudo, e o professor fala assim, tá vendo como eu amo você? Vamos fazer uma brincadeirinha? Vamos fazer um videozinho nosso? Segredo, ninguém vai saber. O menino fica confuso. Por que fica confuso? Porque nunca teve, estava vulnerável. Agora outro homem dá, ele relaxa e se entrega. Você está entendendo? E por que ele permite isso? Porque na cabeça dele faz sentido. Certo? Então aquilo que as crianças não têm por bem na infância, quando entram na adolescência, elas o quê? Erotizam. Isso acontece com menina? Acontece com menina. Menina começa crescendo, vendo o quê? Cara, minha mãe só me critica. Minha mãe só trabalha. Minha mãe só põe defeito em mim. Para piorar, o parceiro dela vem e passa a mão em mim de madrugada. Para piorar, o meu primo abusa sexualmente de mim. Então essa menina gosta do ser feminino? Gosta de ser feminina? Gosta de ser menina? Não, ela tem uma crise com aquilo que ela tem. Por isso você vai ver muitas, inclusive, que se masculinizam desde cedo. Querem esconder o corpo feminino, porque é um corpo que traz muita dor, porque atrai agressor.
Então ela entra em luta com aquilo. Aí ela vai para a escola, ela descobre na escola que tem meninos e meninas. Ela vai andar com meninos ou meninas? Com meninas. Ela vai sentir a vontade no meio dos meninos? Só se for para competir com eles. Só se for para se vingar deles. Caso contrário, ela só anda no meio o quê? De menina. O que ela descobre? Ela sonha crescer e encontrar o homem da vida dela? Ela sonha encontrar o príncipe encantado, num cavalo branco, segurando uma espada? Você acha que isso entra no universo dessa menina? O que ela ouviu a vida inteira? Homem não presta. Olha sua mãe sofrendo. Seu pai só me engravidou e sumiu no mundo. Você não tem nem pai. E a mãe ocupada, sobrecarregada, amargurada. Chega afeto para essa menina? Chega, gratificação, celebração pelo fato de ser uma menina? Não. Ela está em crise com ela e com o que ela há de ser. Resultado? Quando ela imagina num cavalo branco, um príncipe com uma espada, é aquela brincadeira de mau gosto até que eu faço. Essa menina, numa situação dessa, pegaria a espada, mataria o príncipe, montaria no cavalo e de preferência ia tentar salvar a mãe. Mas na cabeça dela, ela e aquele príncipe não tem nada a ver. Aí você vê como que a igreja contribui para piorar a vida dessa menina. Ela chega na igreja, o que ela ouve da boca do pastor? Filha, Deus é pai. Não tinha notícia pior, para ela. Que Deus é pai. Segundo, e esse pai tem um varão para você. Varão. Alguém fala varão hoje no nosso português? Na cabeça dela o que ela imagina? Ela fala, tem um lugar que eu não posso pisar nunca mais na minha vida, porque tem tudo que eu detesto. A tal da igreja. Primeiro porque tem pai. E segundo porque tem varão. Que é tudo que me fez sofrer nessa vida. Olha como a gente contribui com o sofrimento dos outros sem a gente imaginar. Certo? Resultado. Essa menina continua vivendo. Ela vai entregar o coração dela para um outro homem? Mas ela entrega para quem? Para a melhor amiga. O que ela descobre? Não tem um varão na história. Então ela acredita que com mulher não dói. Certo? Por isso que você vai ver mulheres que estão juntas há muitos anos. Mas é impressionante. Vai chegando uma hora, como que elas conseguem viver? Tem que ir afastando. Porque uma está ocupando o espaço de ser o que na vida da outra? Deus. E ninguém foi feito para ser Deus, a não ser o próprio Deus, que já é Deus, não foi nem feito, Ele é. Certo? O que acontece? Ela vai dando um quebra-pau tão grande. Você já não viu o caso de mulheres que elas quase se matam? Já viu falar? Quase se matam. Para dar certo, uma tem que estar o quê? Afastada da outra. Estamos juntas há 20 anos, mas cada uma mora na sua casa. Estamos juntas há 15 anos, mas cada uma tem assim as suas aventuras. Por quê? Porque chega uma hora, uma tem que se apropriar da identidade da outra. Isso pode acontecer com o sexo oposto também? Também pode. E nenhum desses padrões é o padrão de Deus. Vocês estão entendendo, gente? Então eu te pergunto, alguém nasce homossexual? Ou aprende? Ou constrói? Agora, do mesmo jeito que constrói, tem que viver assim para sempre? Pode o quê? Desconstruir. E basicamente o que a gente vai ter que fazer? Caminhar com essa pessoa através de discipulado. Não é falar do tipo assim, viu, sabia que vocês duas vivendo essa vida, vocês vão para o inferno? Isso aí ajuda? Não ajuda nada. Mas que tal você apresentar o céu para ela? Que tal você apresentar um Deus bom para ela? Que tal você apresentar uma família saudável para ela na pessoa de Deus? Que tal você apresentar modelos saudáveis de família? Isso aí vai servir de confronto para ela começar o quê? A abrir mão das mentiras que ela acredita. E se ela começar a resolver a vida dela com o agressor dela, ela perdoar aquele indivíduo, ela receber a cura de Deus, ela de repente fazer uma denúncia e ver a justiça de Deus ser feita. A história dela vai começar a mudar de rumo, o olhar dela vai começar a mudar? Vai.
Então isso é possível. A gente já viu casos de pessoas se despertarem, por exemplo, para o sexo oposto, coisa que nunca tinha acontecido. Já. Por quê? Porque estou ficando hétero. Não é isso. Porque eu estou fazendo as pazes com a minha história, que foi uma história de dores. Mas Deus está trazendo paz em cada etapa. E quando eu olho agora para o sexo oposto, e eu acho que pode ter alguma coisa interessante. E eu olho para o mesmo sexo e eu vejo. O que eu estou querendo achar que ela tem que eu não tenho? Se eu não tenho por quê, Deus? Ou será que eu não tenho mesmo? Então eu paro de procurar no outro o que eu acho que eu não tenho. E eu começo a resolver o que eu não tenho com o meu Criador. Então a história muda. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Ficou claro? Ficou? O que vocês acham da gente terminar orando? Existem pessoas envolvidas com homossexualidade aqui em Tamonte? Agora, por que tem tanta gente assim? Qual é a história delas? E você acha que é fácil arrancar essa história das pessoas? Não, por que não? Porque dói demais. Dói demais, gente, você reconhecer que aquele pai e aquela mãe acertaram, mas também o quê? Erraram. Dói reconhecer que o pai e a mãe acertaram, mas aquele líder, de repente, errou. Dói reconhecer que aqueles colegas na escola, desde muito cedo, erraram. Então, dói reconhecer que teve um monte de coisa difícil que aconteceu na vida, e agora o que a gente vai fazer com isso? E o que dói? Saber que você acreditou num monte de mentira, e que agora tem um outro jeito de você observar a vida, e que você vai ter que abrir mão da mentira. E eu te pergunto, o que vai ser de você agora? Então dá um medo danado de se abrir mão da mentira. Tá certo? Então a gente precisa ter misericórdia? Precisa. Precisa estar ao lado? Sim. Agora você tem que ser um especialista no assunto? Não. Seja especialista do modelo de Deus. Do que Deus pensa. E aplique os princípios bíblicos na vida de pessoa. Perdão tem que funcionar para todo mundo. Confissão é para todo mundo. Limite é para todo mundo. Humildade é para todo mundo. Aplique os princípios da vida. Da vida da Bíblia, na vida da pessoa, que você vai ver o resultado. Agora você imagina se a gente começar a desenvolver projeto aqui na cidade para ensinar macho ser homem, fêmea ser mulher, pai ser pai, mãe ser mãe, homem ser marido e mulher ser esposa. No padrão bíblico, não no padrão machista, feminista, sexista, no padrão bíblico, libertador, libertário. Você acha que nós vamos estar tão assim confusos para discipular a próxima geração? Imagina se a gente começar a adotar um estilo de vida mais simples, onde a gente queira acumular menos e nutrir mais os nossos relacionamentos, onde o homem não seja tão sobrecarregado e a mulher também acumular coisas, porque a cobrança é muito grande, em especial para os homens. Quero mais, quero mais, quero mais, quero mais. E o cara para isso tem que o quê? Ou roubar ou trabalhar mais. Então o cara que está cada vez mais fora. E nisso cada vez a mulher também mais fora. Então nós vamos entregando esses filhos para alguém. Imagina se a gente começar a orientar a cidade com relação a abuso. Imagina se a gente começar a orientar a cidade com relação ao prejuízo da pornografia na vida dos adolescentes e das crianças. Eu duvido que isso não venha mudar os índices no futuro próximo. Mas vai ter que ter o quê? Atitude, proativa com relação a tudo isso. Imagina se a gente tiver mais cuidado com relação à escola dominical, aos trabalhos com crianças, com adolescentes. Imagina se a gente ensinar a nossa geração a administrar o próprio desejo. Imagina se a gente chamar a presença de Deus para ajudar a gente a... Se o desejo foi aberto, se a intimidade for ferida, Deus fechar isso. Imagina se a gente for amigo o bastante um do outro, para a gente poder inclusive falar, aconteceu comigo, o que eu faço? E a gente saber orientar. Eu te pergunto, a história vai ser a mesma? Nunca mais. Mas nós vamos ter que estar ligados. Vamos pedir para Deus preparar a gente então? Pode ser? Vamos juntar em grupinho? E orar juntos? 3 em 3 que seja.
E vamos orar em grupo, pedindo mesmo a ajuda de Deus. Pode ser?